são dois, como podem ver, vai ter a participação de 3 centros. Os centros com participação curta é o Narcínio e o CIEF, e depois o centro com a participação mais prolongada é do Siquibio. Eu desta vez vou fazer uma pequena maldade, que é ao fim do tempo inicial, portanto dos 3 minutos para as apresentações curtas ou dos 15 minutos para a apresentação longa, vai soar uma campainha para avisar que está a chegar ao fim do tempo, a ver se não excedemos. Isto para que no fim haja tempo para as perguntas e respostas e para para dialogarmos, porque o grande objetivo destas sessões é mesmo este, é conhecermos o trabalho uns dos outros e podemos falar aqui um bocadinho, criar pontos entre centros. Portanto, eu não vou alongar mais, vou dar a palavra à professora Andréa Cerqueira, do NARCIN, da Unidade de Investigação e Enfermagem do Sul e das Ilhas. Obrigada, vou tentar aqui compartilhar tela. Peço só que me digam se veem a apresentação. Está ótimo. Sim? Ok, então vamos começar. Bom dia a todos, o meu nome é Andréa Ferreira Cerqueira e sou co-coordenadora da NARCIN, e em meu nome e em nome da professora Ana Lúcia Ramos, que é quem coordena a unidade, agradecemos a oportunidade de apresentar a nossa notícia no Ciência à Conversa de hoje, que tem como temática de fundo o bem-estar. Nós estruturamos a nossa notícia em 2 tópicos. Um primeiro tópico para apresentar de uma forma muito breve a unidade, principalmente para quem ainda não conhece, e depois um outro tópico em que vamos falar dos projetos propriamente ditos. De todas as informações que vos poderia dizer, salientámos ser importante dizer-vos que esta unidade emergiu de uma cooperação interinstitucional, portanto dela fazem parte diferentes instituições do ensino superior, como vocês podem ver do lado direito o logotipo das diferentes instituições. É uma unidade de investigação. Não está aqui a passar o slide, ok. É uma unidade de investigação da área científica da enfermagem e visa, por isso, favorecer áreas temáticas que constituam ganhos em saúde e enfermagem para as populações. No entanto, acreditamos e queremos continuar a acreditar na sua transdisciplinariedade, portanto não é fechada somente à enfermagem, e temos trabalhado e criado pontos com outras disciplinas e instituições. O nosso segundo tópico, portanto da nossa notícia, como vos estava a dizer, são apresentar-vos obviamente de uma forma muito sumária os projetos que nós temos neste momento em curso e com foco no bem-estar, porque será praticamente impossível dissociarmos a enfermagem do bem-estar. Naturalmente que estes projetos têm diferentes públicos e são desenvolvidos em diferentes domínios. O Surf Babies, e estou a começar aqui do lado esquerdo, é um projeto cuja população-alvo são crianças até aos 3 anos de idade e cujo objetivo é a redução de stress tóxico. É um projeto transdisciplinar, onde estão envolvidas diferentes instituições, para além da NARCIN, e está a aguardar neste momento resposta a financiamento a candidatura da FCT. Enquanto aguardamos esta resposta, estamos já a realizar os primeiros passos de um projeto que deriva deste Surf Babies, que é o último do vosso lado direito, cujo objetivo é analisar o stress parental de famílias de crianças até aos 3 anos de idade. Depois temos 2 projetos, daqueles que vos trouxemos hoje, em que a população-alvo são os enfermeiros. O primeiro, que é o Game-In, o segundo do slide, visa desenvolver a competência emocional do enfermeiro através do jogo e, portanto, também temos aqui um trabalho muito próximo com as áreas das tecnologias e estamos a aguardar também resposta a financiamento da candidatura à FCT. Ainda destinada aos enfermeiros, estamos a dar o primeiro passo, que é o penúltimo projeto, em que visa percebermos qual é que é o impacto que esta pandemia trouxe na intenção de abandono da profissão por parte dos enfermeiros, que é uma preocupação constante que temos tido nos últimos tempos.
Falta falar dos 3 projetos centrais no slide. Os embaixadores do respeito têm como público-alvo jovens do ensino superior, porque acreditamos que eles possam ter um efeito multiplicador noutros jovens. Aqui o grande objetivo é contribuir para diminuir a violência na comunidade em que eles vivem e na sociedade em geral. E depois ainda temos 2 projetos aqui mais curtos, mais simples, mais específicos, dedicados aos estudantes de enfermagem, um que decorreu no ano passado e que se designa a aprender a enfermagem em regime não presencial, e outro que está a decorrer este ano, que estamos a implementar um programa de mentoria por pares no curso de licenciatura em enfermagem, mas é que de facto aqui um projeto que pode ter uma transferibilidade para outros cursos e para outras instituições de ensino superior. Sintetizando a nossa notícia, para terminar, dizer que a NARCIN é uma unidade de investigação em enfermagem, não obstante o seu caráter interdisciplinar. Nela entregam diferentes investigadores de diferentes instituições de ensino superior e que tentamos colocar em todos os projetos que estamos a desenvolver a tónica do bem-estar, independentemente do público-alvo e independentemente dos domínios nos quais estes projetos se inserem. E damos por terminada a nossa notícia e obrigada pela atenção. Muito obrigado, Andreia, foi muito claro e o tempo foi respeitado aqui ao segundo. Dava agora a palavra à professora Carla Cibel Figueiredo, do CIEF, do Centro de Investigação, Educação e Formação. Olá a todos, boa tarde. Eu vou também então partilhar aqui uma pequena apresentação, espero também conseguir cumprir o tempo. Creio que já estão a ver, também preciso dessa ajuda. Sim, sim. Pronto. Então, desculpem, não está bem. O CIEF optou por apresentar um projeto que, na área do bem-estar, uma vez que era a temática de hoje, e que é um projeto apoiado no âmbito da candidatura ao concurso Santander nestes projetos ligados à Covid-19. Era um projeto que era para ter durado um semestre, mas pedimos um prolongamento e durou 2, porque ninguém imaginava que a pandemia também ia ter esta repercussão tão longa. É um projeto feito por docentes voluntários e por estudantes voluntários, portanto constituído a partir de uma bolsa que foi oferecida de estudantes voluntários e que eles podiam naturalmente inscrever por sua iniciativa. A sua base, de facto, é a questão da vulnerabilidade da população idosa, como é que elas ficaram muito mais vulneráveis com esta pandemia e como é que se diminuíram, perderam-se as suas redes de suporte em termos de vizinhança e família, nomeadamente deixaram de estar em centros de dia, de estar uns com os outros e também, em alguns casos, perderam as visitas dos familiares, dos netos, etc., devido à questão da imposição da distância. Estas questões, de facto, problemáticas, no entanto, criaram aqui uma oportunidade que foi as condições para incentivar a empatia para com esta população, tornou-a mais visível e tornou os seus problemas mais visíveis e para criar dinâmicas intergeracionais que nos parecem extremamente importantes para não termos uma sociedade tão fragmentada por idades. E por isso quisemos aproveitar para aproximar os nossos jovens estudantes do IPS, e em particular da ESE, destes idosos em situação de isolamento. Portanto, aqui o nosso foco é a empatia, ela é esta capacidade de compreender o significado e os sentimentos do outro, não só compreender, mas ser capaz de lhe comunicar essa compreensão. E foi isso que tentámos que os nossos jovens entendessem, olhar para os idosos, ouvi-los, escutá-los e perceber o que é que estavam a sentir nesta fase. Consideramos que a empatia pode ser uma chave para diminuir o sentimento de solidão e isolamento, quando sentimos que alguém nos compreende e nos escuta, e dessa forma aumentar o nível de bem-estar e de satisfação com a vida. Portanto, estes eram os nossos objetivos num tempo difícil como este. Quem são os nossos destinatários? Idosos em situação de isolamento ou de solidão. Isolamento às vezes é um termo demasiado
forte, situados em 2 centros de dia, um em meio rural, aqui na Associação de Solidariedade Social da Freguesia de Gâmbia, Pontes e Alto da Guerra, e outro em meio mais urbano, ambos os centros em Setúbal, mas a Associação de Socorros Mútuos Setubalense aqui situada na cidade. Qual a metodologia? Contacto telefónico regular, semanal, entre um voluntário e um idoso, portanto formámos pares, em alguns casos os estudantes tinham mais que um idoso, mas todos acompanhavam pelo menos um idoso. Eram feitas visitas porta a porta, que começaram por ser coletivas e depois, atendendo ao agravamento da pandemia este ano, não era possível esta visita, como estão a ver aqui na fotografia, que foi uma visita coletiva, e portanto até estas deixaram de ser viáveis, e fomentámos então as visitas individuais quando isso era possível e o idoso manifestava essa disponibilidade e essa vontade. Criámos muitos indutores para a empatia, nomeadamente as questões da identidade e da história de vida do idoso, o detectar os seus interesses pessoais e as atividades que eles gostariam de fazer em casa, a questão das artes, também tentámos mobilizar aqui as artes e as memórias associadas a eventos comunitários. Não há muito tempo para explicar melhor estes indutores, mas essencialmente o que quisemos foi haver, por um lado, um conjunto partilhado de atividades genéricas, mas sempre adaptadas à identidade e às necessidades de cada pessoa, portanto, esta diferença do que cada um é. Muitas destas memórias destes idosos e das suas histórias de vidas foram transformadas em curtas de teatro, pequenos momentos, às vezes são episódios que se ligam a outros e que tiveram a sua apresentação nas últimas 2 semanas na ESE, e em que estes idosos já puderam vir ver quem quis, não é? Isto é sempre tudo muito negociado. Qual é o nosso objetivo? É sempre monitorizar isto, avaliar e investigar, portanto, há reuniões regulares da equipa com supervisão entre estudantes e entre professores e com os centros de dia, a aplicação ao longo deste ano todo de instrumentos de investigação, questionários a idosos, entrevistas, também questionários aos próprios voluntários, medir concepções intergeracionais uns dos outros, medir processos de trabalho, metodologias de empregos, quais as que resultam, quais as que não resultam, e temos um manancial de dados para analisar e sistematizar, que não estão ainda completamente tratados. Esta, por exemplo, é uma entrevista tipo, feita por o voluntário ao idoso, em que tentamos perceber esta dinâmica e estas aprendizagens que eles fazem uns com os outros, não é? Nomeadamente, o que é que o idoso acha que também ensinou ao jovem e o que é que o jovem acha que aprendeu com o idoso, não é? E o que há em comum, esta questão da empatia, o que é que gera? E aqui temos o conjunto de respostas relativas a uma entrevista. Agora teremos que sistematizar todas estas entrevistas que foram realizadas e questionários. Portanto, em termos de investigação, o que nos interessa é perceber quais são as estratégias que resultam para atingir os objetivos esperados, que dificuldades surgem e como é que as podemos superar, quais foram os resultados que realmente conseguimos atingir e os que ficaram por atingir. Podemos dizer-vos, por exemplo, que uma grande dificuldade sentida desde o início é o idoso contactar com um jovem que não conhece, porque estes contactos começaram por ser à distância e sempre com um telefonema, e que esta relação, se em alguns casos se consegue sistematizar, noutros é muito difícil, se consegue criar, noutros é muito difícil. Qual foi a estratégia para superar esta dificuldade? As fotografias. Como sabem, enviámos fotos dos estudantes para que eles visualizassem, soubessem quem era que estava do outro lado da linha e vice-versa, não é? Porque o jovem também soubesse. Mesmo assim, as fotografias... Eu queria pedir concluísses, pode ser? Exatamente, então, mesmo no último slide. As fotografias não foram suficientes e o que percebemos que resultava melhor era mesmo esta visita porta a porta. A partir do momento que o idoso vê o jovem e conversa com ele pessoalmente, portanto aqui o presencial tem uma questão ainda muito forte, desbloqueia-se a relação muito mais e até os telefonemas começam a fluir de outra maneira e, portanto,
começámos a incentivar estas visitas individuais, sempre que possível em casa, fora de casa, um breve passeio, etc. Portanto, é já um resultado que aparece do projeto de investigação que, como eu digo, os resultados ainda estão por analisar e sistematizar melhor. E é isto. Obrigada. Obrigado, Carla Cibel, desculpa aqui a interrupção, não sabia se ainda estava previsto alongar-se muito ou não, era só um aviso. E em terceiro, não por último, porque por último vai ser as perguntas e as respostas, dou a palavra ao Siquibio. O Siquibio foi formado em 2017, tem 13 membros efetivos e 12 membros associados. E a missão é promover a investigação fundamental e aplicada no domínio das ciências químicas e biológicas. Para representar o Siquibio, vêm falar dois investigadores, portanto a investigadora Catarina Paz, que vem falar do projeto Olivecine, e depois a professora Carla Santos, que vem falar do projeto Red One. Portanto, eu para já dava a palavra à investigadora, que é mesmo, não é a única, é a primeira investigadora doutorada contratada pelo IPS. Esperemos que seja a primeira de muitos. Eu sou Catarina Paz, como disse a professora Susana, eu sou investigadora no Siquibio e estou dedicada ao projeto Olivecine. O projeto Olivecine é a gestão dos serviços de ecossistema no olival utilizando modelos espaciais avançados. É um projeto financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia. Desculpem, é que eu não estou a conseguir... ok, pronto. Isto está um pouco lento, estou mais rápida. Portanto, os parceiros é o IPS, a Universidade de Coimbra, o Politécnico de Bragança e a Universidade de Aarhus, e no IPS é o Siquibio, com a professora Sónia Santos, eu, o professor Rui Antunes e do INCIT a professora Raquel Barreira. Eu começo por abordar o grande desafio da agricultura contemporânea, que é produzir alimentos seguros em número suficiente, mantendo a biodiversidade e a qualidade ambiental, tendo em conta que os recursos são finitos e os impactos, e tendo em conta também a existência dos impactos das alterações climáticas sobre os sistemas agrícolas, que é algo que se projeta. Portanto, necessitamos de práticas bem adaptadas a todos estes fatores. De facto, o que assistimos hoje, pelo menos em Portugal, é uma intensificação das práticas agrícolas e do uso das monoculturas. Estes são meios excelentes para a proliferação de pragas que se especializam neste tipo de culturas e que depois têm que ser combatidas usando, neste caso, largas quantidades de pesticidas. Aqui nós vemos a mosca da azeitona, portanto ela está completamente adaptada à oliveira e coloca os seus ovos nas azeitonas, o que depois faz com que haja grandes impactos económicos e normalmente é combatida com recurso a pesticidas. Os pesticidas têm depois associados problemas ambientais, tanto a nível das águas como do ar e também da saúde humana. Portanto, a ideia é usar um serviço de ecossistema como alternativa a estas aplicações de pesticidas. E falamos aqui da limitação natural de pragas, que consiste em predadores consumirem as pragas e é inerente ao funcionamento da natureza. De facto, não é necessária uma aplicação direta. Portanto, se conseguirmos simular os animais no seu ambiente através de modelos computacionais, podemos prever o comportamento do ecossistema e logo usar os serviços de forma eficiente. E isto é o que nos encontramos a fazer no Olivecine, em que estamos a modelar os predadores e as pragas sobre um modelo de paisagem e nesta composição de modelos, esta composição de modelos é a função do clima e das ações climáticas. Depois os modelos são calibrados através de dados de campo e no caso dos modelos de animais, que o nosso ramo aqui do IPS está a desenvolver, são depois calibrados e validados de acordo com a abundância de animais que é recolhida em campo. Portanto, este estudo está-se a desenrolar sobre uma paisagem de 10 km por 10 km em Mirandela, e numa zona em que a produção agrícola ainda assenta fundamentalmente no olival tradicional.
Eu deixo agora alguns outputs que temos já, portanto, o site do projeto, também um artigo associado a uma conferência online que houve, e também uma apresentação no programa Biosfera, que talvez seja o mais visível de todos, que passou, penso que foi no dia 27 de maio, no RTP Play poderão assistir e ter então também acesso a uma melhor explicação, porque se vê mesmo em campo aquela paisagem de Mirandela e os animais. E eu se calhar peco porque eu tinha medo de estender-me muito e chegamos ao fim. Deixo aqui algumas imagens destes predadores que estamos a estudar. E é só. Obrigada, Catarina. Dando então a palavra à professora Carla Santos, do Redline. Então, boa tarde a todos. Eu, para quem não me conhece, sou a professora na Escola Superior de Tecnologia do Barreiro e sou membro também do Sync-Bio. Vou partilhar convosco então a minha apresentação. Ok. Então, eu hoje vou aqui apresentar-vos um projeto que começou precisamente há pouco tempo, há um mês. Tem por acrónimo Redline e refere-se ao cultivo intensivo de microalgas através da valorização de resíduos gasosos e líquidos da produção de vinho. Este projeto é um projeto financiado pelo Horizonte 2020 e temos neste projeto 12 parceiros europeus de 6 países diferentes, mas o coordenador do projeto é um parceiro português, é a AVIP, que é a Associação de Viticultores de Palmela e com a qual já colaboramos há 2 anos num projeto exploratório que se chama o Protealga Feed, que também já falámos aqui na Ciência à Conversa, e foi daí que surgiu o convite para participarmos neste projeto europeu. Depois tem 3 parceiros, aqui estão os parceiros por país, temos 3 parceiros espanhóis aqui, localizados em Espanha, 2 na França, temos um na Holanda, um na Alemanha e outro na Grécia. Mas os parceiros maioritários são os portugueses, temos a Alga Fuel e o LNEG também a apoiar este projeto, mas maioritariamente este projeto é vocacionado para empresas, pequenas e médias empresas, e portanto nós estamos a dar um apoio a essas pequenas e médias empresas. O projeto tem por base 6 pilares de trabalho que depois se interligam, mas basicamente o primeiro pilar pretende criar um modelo de negócio inovador para a indústria do vinho, que é baseado na economia circular. No segundo pilar temos o objetivo de recolher e armazenar o gás que é libertado durante a fermentação, que leva à produção de vinho, e que o objetivo é aproveitar o dióxido de carbono para ser valorizado. No terceiro pilar temos então o cultivo das microalgas chlorella, da microalga chlorella, que vai aproveitar esse dióxido de carbono e, além disso, ao mesmo tempo vai aproveitar os efluentes líquidos que são produzidos na indústria do vinho, e o objetivo é produzir biomassa de microalga para depois ser explorado. O quarto pilar
Passando aqui para este quadro em baixo, temos então criar uma biorrefinaria de clorela, de biomassa de clorela, com vista a produzir diferentes novos produtos biológicos a partir da clorela. E depois o pilar 5 vai fazer então uma avaliação da segurança e da sustentabilidade e também dos impactos sociais deste novo projeto, desta nova concepção de negócio. E, por fim, o pilar 6 perdão, é aquele que vai então fazer uma análise de mercado atualizada e levar à comercialização dos produtos de clorela que vão ser produzidos, e isto tudo numa base de economia circular, portanto, com essa estratégia por trás. Só para terem uma ideia da dimensão, os nossos parceiros, que já são especialistas nesta área, vão instalar 2 tipos de fotobioreatores no nosso parceiro, onde vai ser então estudado a recuperação do dióxido de carbono, que é a Adiga Cooperativa de Palmela, que ainda não tinha referido. Vai instalar estes 2 fotobioreatores, um Raceway e um fotobioreator tubular fechado, e é aqui que vai ser então tratado os efluentes líquidos que são produzidos na Adiga Cooperativa de Palmela e, por outro lado, injetado os gases que vão ser recuperados. A nível de produtos finais, depois para comercializar, espera-se então produzir vários ingredientes para a indústria alimentar e também cosmética, e produtos de estímulo da produção de plantas, portanto um bioestimulador das plantas. Em termos de projeto, globalmente temos aqui uma planificação para 4 anos e 9 grupos de tarefas. Nós vamos liderar, o IPS vai liderar aqui o grupo de tarefas número 2 e vamos estar ocupados durante esses 4 anos em várias operações, mas aqui para verem um pouco melhor, o nosso objetivo é a valorização dos efluentes líquidos da produção do vinho para o cultivo da clorela. Essa é a nossa tarefa e temos, portanto, somos nós que vamos liderar esta tarefa, somos responsáveis pelas outcomes. Começou no dia 1 de maio deste ano, portanto tem apenas um mês, e terminará previsivelmente terminará daqui a 4 anos. Vamos ter aqui a colaboração no nosso conjunto de tarefas. Vamos ter a colaboração com a AVIP, com a Alga Fuel e também com o parceiro espanhol, Leitat, e também com o parceiro português do LMEG, com vista a atingir os objetivos, que basicamente o que vamos fazer é recolher amostras na Adiga Cooperativa de Palmela, fazer a sua análise físico-química e biológica, e depois vamos definir uma formulação de meio de cultura a partir destes efluentes líquidos e otimizar o crescimento da clorela, e depois analisar também a biomassa de clorela que vai ser produzida, e tudo isto vai ser feito a nível laboratorial. Portanto, a nossa participação é limitada ao laboratório.
basicamente, para produzir o vinho tinto, precisamos de obter as uvas, receber as uvas tintas e fazer a pesagem destes frutos, depois preparar e colocá-las em fermentação, depois de esmagados e separados a parte lenhosa, os engaços das uvas. A fermentação do vinho tinto é feita juntamente com as películas das uvas. Portanto, todas estas operações, isto aqui é um diagrama de fluxo muito comum e simplista, vão ter produção de efluentes líquidos, que estão aqui assinalados, praticamente todas as operações até fazermos o engarrafamento e fechar as garrafas, temos produção de efluentes líquidos e é nestes pontos que nós temos que ir a recolher as amostras da adega de Palmela e trazer para o laboratório para analisar. Além disso, para fazermos o inventário que nos propusemos, temos também que quantificar a quantidade que é produzida e quanto tempo é que ele está disponível durante o ano, porque é uma tarefa sazonal. Depois, a seguir, aquilo que vamos fazer é otimizar o crescimento com uma formulação adequada do meio de cultura, otimizar o crescimento da clorela, mas tudo isto feito no laboratório, estamos a falar de uma otimização, primeiramente com 100 mililitros de cultura e depois então é que passaremos para uma escala maior até chegarmos aos 80 metros cúbicos de meio de efluentes líquidos, que são esses que são produzidos na adega cooperativa de Palmela. E pronto, deixo-vos aqui uma imagem da nossa escola, onde estão situados os laboratórios, onde vamos fazer então esta investigação. Deixo-vos o convite para virem ver o que estamos a fazer e o meu contacto, se tiverem alguma questão e não ficar aqui resolvida, façam o favor de me enviar essa informação, essa pergunta, está bem? Obrigada. Muito obrigada, Carla, e obrigada a todos. Eu agora passo o ecrã e peço para ligarem os microfones e colocarem as questões que certamente terão às 4 colegas. Eu sei que online às vezes custa um bocadinho mais ser o primeiro do que físico, mas ia pedir volto a lembrar, o grande objetivo quando nós mudámos agora o formato do Ciência à Conversa, e isto foi uma decisão com os coordenadores dos centros, e se optou por este formato, aliás, não ser só um centro, mas serem 3 centros a falar de cada vez, era para haver a garantia que haveria sempre diversidade e, portanto, é natural, nem que sejam os oradores uns aos outros, é possível que tenham questões. A parte mais importante é mesmo as questões e aqui a partilha de informação. Por um lado, é importante sabermos o que é que se faz nos outros centros, porque nem sempre sabemos, mas por outro lado é bom vermos que, embora se estejam a fazer trabalhos bastante diferentes, há pequeninos pontos de contacto que permitirão, eventualmente no futuro, fazer outras colaborações. Hoje, por exemplo, vimos aqui os vários projetos do NARCIN, não é? E todos relacionados com o bem-estar, relacionados aliás, eles eram bastante diversos, a ver ali o feito já peço desculpa, há aqui uma pergunta da professora Sílvia Ferreira. Sílvia, se quiser falar. Posso falar, boa tarde. Gostaria de perguntar à investigadora Catarina Paz se podia explicar um pouco melhor a ação dos predadores que estão a estudar sobre as pragas nos olivais. Obrigada. Ok. Então, eu se calhar vou aqui.
a ação das pragas sobre os predadores. Eu queria aqui partilhar, desculpa, dê-me só, se puder, posso partilhar outra vez a... Sim, claro. Eu acho que a ação dos predadores é comer as pragas. Eu acho que é mais ou menos isto. A ideia é introduzir os predadores para que eles se alimentem das pragas e não seja necessário aplicar os pesticidas. Mas se calhar a melhor pessoa para responder a isto seria a nossa bióloga, que está ali no Olival. Sónia, não queres... Sónia, não estás aí? Boa tarde, estou. Está ali a Sónia no Olival. Sim, portanto, nós estamos aqui selecionamos um conjuntinho de espécies cuja informação prévia que tínhamos é que eram predadores das principais pragas do olival e, portanto, daí que essa informação prévia já estava compilada, já percebíamos que quantidade de praga, inclusive até que conseguiam predar durante um período de tempo e portanto foram já selecionadas como pragas-alvo e candidatos aqui a modelar depois para o nosso modelo de gestão do olival. Não sei se aquilo que a Sílvia pretendia seria alguma explicação mais específica de qualquer um destes organismos que a Catarina pois, era o interesse em perceber como é que fazem essa gestão, não é? Das espécies selecionadas e da ação e da eficácia, não é? Sobre esse controlo dessas pragas, não é? O que nós estamos a tentar perceber é precisamente isso, através da criação dos modelos computacionais, perceber como é que elas interagem entre elas e como é que há como é que o número de uns, ou o número dos predadores pode controlar ou não as pragas. Nós neste momento estamos ainda a transformar cada animal num modelo. E depois esperamos, entretanto, resultados. Mas sabe-se, tal como disse a professora Sónia, o que é que cada um come e como é que isso ocorre, e em que fase é que ocorre. Eu não sei se estão aqui a ver o meu ecrã, mas, por exemplo, há esta aranha que está aqui do lado esquerdo. Aqui, eu não sei se conseguem ver, mas está a comer uma mosca. Sim, isto foram ensaios laboratoriais que se fizeram, portanto, os tais estudos prévios para termos pelo menos alguma confirmação de que podíamos ter confiança que estas espécies depois predariam as pragas. Portanto, fizeram-se estudos laboratoriais prévios com espécies a consumirem predadores. Portanto, houve aqui assim uma série de combinações de várias espécies. Quando colocadas em laboratório com as pragas, quantificávamos depois qual era o consumo de praga por dia. Inclusive em campo, também fizemos trabalho em campo em que colocávamos a praga e verificávamos se havia consumo dessa praga e depois tentávamos avaliar nos predadores a presença da praga no intestino desses predadores, portanto eram estudos de biologia molecular, portanto tentando detectar DNA da praga, portanto são muito específicos, no intestino do predador. E, portanto, são testes que implicam especificidade no sentido de confirmarmos mesmo que aquela espécie tem tudo, do ponto de vista bioecológico, para poder ser um candidato a promover, poder ser promovido depois no olival para lutar contra a praga. Entretanto, eu tenho aqui uma mensagem de que a minha internet está fraca, não sei se me conseguem ouvir bem. Sim. Sim. Pronto, depois o que é necessário de fazer? Agora estamos a trabalhar nestes modelos. Depois disto, depois de termos os modelos,
há que criar um modelo de gestão efetivo no olival que promova a abundância destes animais, ou seja, se soubermos que estes insetos, não estou a falar na aranha, mas havia aqui um conjunto de insetos que necessitam, por exemplo, de se alimentar de pólen e de néctar das plantas. Temos que introduzir uma série de plantas, é o caso aqui desta crisopérula, portanto, que está aqui do lado direito, junto a umas flores. Portanto, este inseto, no seu estado adulto, necessita de flores, necessita de pólen, necessita de néctar. Portanto, temos que criar as condições para que as populações deste inseto se possam crescer, portanto, possam ter um número necessário para que depois a luta contra a praga também possa ser eficaz, portanto, ajudarmos a luta contra a praga. E neste caso vamos atuar em ciclos de vida da praga que podem ser também, ou podem levar depois a uma redução dos prejuízos na agricultura, neste caso quer na azeitona diretamente, quer na produção de azeitona. Portanto, temos as aranhas e temos aqui estes coleópteros que, por exemplo, podem precisar de pedras, podemos ter que construir uns muros de pedra, e, portanto, isto é a fase seguinte à conclusão de que estes predadores são essenciais, as práticas agrícolas interferem com as suas populações, então vamos ter que mudar essas práticas agrícolas, vamos ter que criar um ecossistema que integre e que promova estas populações para depois a luta contra pragas possa ser um pouquinho mais eficaz e, portanto, minimizarmos a introdução de pesticidas e portanto, ser uma agricultura mais sustentável. Obrigada, Sónia. Não sei se ficou respondida à pergunta. Ótimo, muito obrigada. Eu penso que estão duas pessoas com o mão no ar, mas eu penso que a pessoa que pôs primeiro foi a Carla Civel. Então, tinha aqui duas questões, uma para a Andréia e outra para estas colegas também que estão a trabalhar no projeto do Olival, mas se calhar, como já houve este destaque, até começo pelo da Andréia e depois posso guardar a outra questão para mais tarde, se houver oportunidade. Em relação à questão do projeto dos bebês, que eu fiquei muito interessada, não sei se sabe exatamente assim, mas percebi, a Andréia falou muito brevemente sobre ele porque foi o primeiro, e eu não percebi se o projeto incide sobre o bem-estar dos bebês, dos seus cuidadores, ou gostava de perceber um pouquinho melhor, pronto, dentro do limite do tempo que temos também, esse projeto. Estão-me a ouvir? Sim. Sim? Ok. Não sou propriamente a melhor pessoa para falar de forma aprofundada sobre o projeto. Qualquer das formas, dizer que este projeto, claro que o tempo foi muito pouco, o grande objetivo, como eu disse na altura, é aqui o cuidado que se vai dar a estas crianças e que este cuidado, quer por partes profissionais, quer por parte dos pais e da família que cuida desta criança, que sejam capacitados para ajudar aqui na redução do stress tóxico, que é um conceito que tem vindo a ser muito desenvolvido nos últimos tempos. Portanto, aqui o grande objetivo é construir, é trabalhar com estas famílias a resiliência e apoiar os profissionais nesta educação para as famílias, porque os próprios profissionais, e nomeadamente os enfermeiros, muitas vezes também sentem esta dificuldade e, portanto, aqui é apoiar os profissionais de saúde e de educação no desenvolvimento de programas ajustados às necessidades destas crianças e sempre no seu contexto familiar. Quem está a coordenar este projeto, Carla, é a professora Ana Lúcia Ramos, e, portanto, depois também mais informações podemos conversar, e está associado também com outras instituições de peritos na área, nomeadamente das pessoas que trabalham com crianças, não só da área de enfermagem, e que foi o projeto que foi candidatado à FCT. Portanto, ele no fundo ainda não arrancou, ainda estamos à espera
de saber esta resposta para depois podermos arrancar. Portanto, é assim ainda megalómano, não é? Portanto, é grande. Mas depois podemos conversar sobre isso. Obrigada, André. Não sei se a Carla tem mais alguma questão para outro. Eu tinha para outro projeto, mas como o tempo é limitado, se a Susana quiser dar a voz a outra pessoa. Se calhar dou voz à professora Raquel Monteiro, depois se eu ver se não tivermos tempo, regressa. Muito bem, então a minha pergunta é para a Carla. Sim, não faço essa cara. Eu sei que nós até somos da mesma escola, mas eu não falo contigo há muito tempo. E houve uma altura em que estava contigo muito tempo, Ana, agora estou tempo nenhum e, portanto, não sei muito bem como é que este projeto surgiu. Já tinha tido conhecimento, mas o que eu gostava era que tu comentasses um bocadinho como é que isto surgiu. Eu não conheço este instrumento de financiamento, nem tenho que conhecer, porque já percebi que é uma coisa muito específica da área mais bio, que não é a minha, mas como é que isto aconteceu? De onde é que partiu a iniciativa? Se foi da indústria que foi ter convosco, se foi ao contrário? Gostava que nos falasses um bocadinho sobre o processo. Pronto, o processo começa com primeiro nós queríamos, no início, portanto, para gerar o projeto Pronto Algafid, que foi o projeto exploratório que primeiro iniciámos e que depois resultou neste, nós precisávamos de meios de cultura económicos para produzir as microalgas e também, por outro lado, sabíamos que havia na região de Setúbal várias indústrias agroalimentares que produzem resíduos que se adequam a ser aproveitados para este fim. E foi através realmente da AVIP, que é a Associação de Viticultores de Palmela, que também já era parceira do Instituto Politécnico de Setúbal, em conversa, e através da WIDE, devo dizer que a WIDE tem feito esse apoio, dar-nos a conhecer uma rede de empresários e indústria que está aqui à nossa volta, e portanto é a partir dessa rede que acabámos por conhecer a AVIP, conversámos e vimos que havia interesse de parte a parte. Nós queríamos os resíduos que eles tinham, os efluentes, e eles precisavam de valorizar mais a indústria vinícola, que é a especialidade deles, com novas tecnologias, e pronto, foi daí que partiu. Não sei se respondi a toda a pergunta. Sim, respondeste, obrigada. Há aqui uma mensagem da Raquel Teixeira, não sei Sim, eu vi a pedir o link, eu estou já a partilhar, vou já pôr aí para todos poderem ver. Bom, eu queria agradecer a todos. Eu acho que hoje foi um verdadeiro Ciência à Conversa, porque hoje finalmente houve conversa, não é? E acho que ficaríamos agora aqui todos muito mais tempo, porque eu, por exemplo, tenho aqui algumas perguntas que gostaria de fazer e já não dá. Mas o que eu deixava-vos aqui um teaser, que era para continuarem estas conversas, não é? Portanto, todos conhecemos os contactos uns dos outros, e se precisarem de algum contacto que não tenham conseguido apanhar, por favor, peçam ao WIDE, que a WIDE faculta-vos. E, portanto, continuem a conversa, continuem a fazer perguntas uns aos outros, a interrogar-se para conhecermos melhor o trabalho uns dos outros, porque depois é assim que surgem as colaborações, muitas vezes, não é? Surge uma oportunidade e procura-se uma pessoa com uma valência numa determinada área e se calhar há um colega aqui ao lado que tem e nós não sabemos porque por isso simplesmente não conhecemos. E a única forma de conhecer é mesmo ter curiosidade, portanto, fazer perguntas. Portanto, nestas sessões são pequeninos teasers, não é? Que nós fazemos aqui 3, 5 minutos, dá para muito pouco, mas dá para mostrar que trabalhamos naquela área, que temos interesse por aquela área, e é o suficiente para depois os colegas nos contatarem a seguir e fazerem mais questões e daqui poderem surgir ou não, é? Mas haver a possibilidade no futuro poder haver aqui mais colaborações. Portanto, eu agradeço-vos a todos o atraso na hora do almoço. Eu penso que esta conversa foi muito produtiva.
eu gostei muito. E no dia 7 de julho teremos a última edição deste ano letivo, depois só em outubro. Muito obrigado às oradoras e muito obrigada a toda a assistência. Obrigada também pela oportunidade. Muito obrigada.